Sejam todos bem-vindos ao Luz Câmera Arte. Estou com um convidado querido, Paulo Lima. Paulo Lima, que já é de casa, já apresentou programas aqui na TVI e hoje volta ao Luz Câmera Arte para falar de cinema, falar sobre os filmes que marcaram a vida dele, filmes que ele recomenda. São filmes imperdíveis, eu já dei uma olhadinha na lista dele, realmente é uma lista de filmes que você precisa assistir antes de morrer. Então a gente vai conversar aqui durante os 2 blocos sobre cinema, você vai relembrar o melhor, filmes clássicos. Antes de eu começar esse bate-papo, que eu tenho certeza que vai ser muito bacana, com o Paulo Lima, eu quero mostrar aqui para vocês 2 livros que eu recebi recentemente. Todo mundo sabe que é o meu presente preferido, então, graças a Deus, eu tenho dezenas e dezenas de amigos escritores. Sempre que alguém escreve um livro, me manda e eu recebo com o maior carinho. E são 2 livros de poemas. O primeiro é esse aqui, Baralha, de Ricardo Matos. Não sei se vocês conhecem, baterista. Ricardo Matos já esteve aqui no Luz Câmera Arte para mostrar seus vinis. Ele tem uma coleção de vinil incrível. Procura esse programa no YouTube que você vai encontrar. E revelou esse lado também. Olha, só recebo também autografado, viu, com dedicatória. E revelou o seu lado escritor nesse livro belíssimo de poesia, dividido em capítulos com várias temáticas que fazem parte da natureza humana. Eu já li, adorei e recomendo para você, Baralha, de Ricardo Matos. E o outro livro, esse eu recebi semana passada, ainda estou lendo, mas já estou apaixonada. Sou apaixonada por poesia. É Em Busca de Mim, de Aurora Souza, minha querida Aurora. Olha, gente, que capa linda. Deixa eu parar aqui, que eu fico movimentando. Que capa linda. Vou mostrar também a capa de Baralha, que eu movimentei demais, de Ricardo Matos. Ok. E aqui também tem poemas belíssimos da escritora Aurora Souza, que tenho certeza que você também vai se apaixonar. Então, são 2 livros que fazem parte agora da minha biblioteca com muito carinho e que eu também recomendo a você. E é com muito carinho também que eu lhe recebo, Paulo. Você sabe do meu carinho por você. A gente nunca perde contato. Sinto uma falta de Paulo aqui na TVI. Toda vez que a gente conversa eu falo isso. Você tem que voltar para a TVI, é ou não é? Olha, que prazer estar com você, estar nessa casa de gratas recordações. Aprendi muito aqui com Barbosa, com todos os companheiros. E estar no seu programa, na semana em que a nossa cidade comemora 111 anos da sua emancipação política administrativa, é altamente salutar estar com minha amiga, a quem eu prezo, que eu admiro pela inteligência, pela postura, por tudo que esse ser humano que é Raquel Rocha. Ô, Paulo, gratidão. A admiração é recíproca. Espero muito que você volte em breve aqui para a TVI. 2 pessoas que fazem uma falta danada, Paulo Lima e Ronald Khalid. Ronald também sabe, porque eu repito toda vez que eu encontro o Ronald, olha, vocês fazem muita falta na TVI. E quero vocês de volta no programa Alô Cidade, debatendo temas assim nacionais, falando sobre esse cenário, né, nacional e mundial, nesse ano, né, tão conturbado. Eu queria muito ter ouvido as considerações de vocês. Já estive aqui no programa de vocês, no Alô Cidade. Adorei estar aqui no Alô Cidade. E eu fico torcendo para vocês voltarem para eu ir no programa de vocês. Quem sabe, não é, Raquel? Eu sempre converso com o Ronald aí, né? Quem sabe? Tudo depende aí do... Amigo muito querido, ser humano incrível, né? Exato, Um homem que eu admiro muito mesmo. Bom, Paulo, ele vai dar dicas de filmes para vocês. Fez uma lista, como eu disse, de filmes imperdíveis. Bom, eu nem sei por onde começar, porque eu gostei de todos, mas acho que eu vou começar por um filme que marcou minha vida, um filme que eu tenho uma relação muito afetiva, que é E o Vento Levou. Vamos lá começar? É um épico da cinematografia mundial, né? Excelentes atores, baseado no romance de Margaret Mitchell. Isso. E esse filme também retrata aquela história da Guerra da Secessão nos Estados Unidos, né?
a luta entre o Norte e o Sul, que Dos Estados teve como Unidos. presidente o grande estadista norte-americano Abraham Lincoln, né? Esse filme, O Vento Levou, retrata muito bem isso, e com um elenco fabuloso, fotografia fabulosa, tanto que ele arrebatou N Oscars naquela época. Ficou recordista. Ficou recordista, durante né? Muitos e muitos anos. Acho que mais de 8 Oscars, salvo engano. Foi. Né? E bilheteria dele, até recentemente, era o filme com maior bilheteria na história. Quando atualizava os valores, ele ainda mantém-se, né, Raquel? Como recordista de bilheteria. Até recentemente, nos últimos anos, que com esses filmes de super-herói aí, esses blockbusters, ele perdeu a colocação. Mas durante 60, 70 anos, ele se manteve no topo da lista. Agora, teve muitas coisas que aconteceram nesse filme aí, nos bastidores de O Vento Levou, né? Por exemplo, o ator Clark Gable, né? O astro famoso daquela época, ele era viciado em comer cebola. Agora você já imagine, se eu comesse aqui, chegasse aqui antes de entrarmos aqui no estúdio, eu tivesse com uma cebola na mão aqui, imagine o hálito, e isso criou problema do Clark Gable com as atrizes, aquelas cenas de beijo, aquelas cenas mais empolgantes, aquelas cenas, e as atrizes ficavam pé da vida com ele e se queixavam dos diretores, aos produtores. Mas eu sei que essa parte eles contemporizaram, o filme foi feito, apesar de ter 5 diretores naquele filme, né? Aconteceram várias coisas, né? O filme atrasou, 5 diretores, e mesmo assim, quando foi lançado, foi um sucesso. E é um filme muito longo, não é um filme Eu assisti curtinho. Aquele filme umas 4 vezes. Eu também, Paulo. Né? Acho que até mais de 4, se eu for contar assim, desde pequena. Desde pequena. Eu lembro que uma vez a televisão exibiu ele, mas não exibiu todo, porque era muito grande. Dividiu em partes. Era aquela época que a televisão tinha aquele horário bem amarrado, dividiu em partes, aí acho que 4 partes. E depois eu consegui assistir um dia todo de madrugada, madruguei. E depois eu consegui o DVD assistir mais umas 3 ou 4 vezes. Mais umas 3 vezes. Eu assisti, nessa época eu era estudante em estado de Sergipe, assisti a primeira vez, depois assisti já rapazinho, já entrando, saindo da juventude, da adolescência para entrar na juventude, assisti também. E você veja os cenários, os figurinos, não é? A história da época, a produção do algodão nas fazendas norte-americanas, naqueles estados produtores de algodão, o cenário, os diálogos, isso tudo, a direção, né? Apesar de ser 5 diretores, mas depois o filme saiu extraordinário. Ficou extraordinário. Deveria ficar uma coisa meio Frankenstein, né? 5 diretores. Exato. Mas o resultado final muito bom, uma estética, realmente as imagens são belíssimas, né? Um filme com cores quentes, é um filme histórico que mostra a Guerra da Secessão. A Guerra da Secessão. E né? você pelo lado dos sulistas, os Yankees são aqueles que atacam, que roubam, que estupram. E tem uma história de amor aí, você quer contar a história de amor? De amor, né? Tem uma história de amor. São 2 primas, né? Que o ator Clark Gable, né? O Clark Gable era noivo de uma, se apaixona por outra, e isso rende, o enredo do filme nisso aí, né? A gente tem uma personagem que é interpretada pela Vivian Leigh. Vivian Leigh. Que é Scarlett O'Hara. Quem nunca ouviu falar de Scarlett O'Hara? Filha de um fazendeiro, muito mimada, acostumada a ser paparicada pelos rapazes. Porque ela chamava muito a atenção, então ela vivia com rapazes em volta dela, e ela era apaixonada por Ashley Wilkes, que era um rapaz que não estava paparicando, um que não ficava em volta dela. E ela tinha uma prima, né? Ela tinha irmã. Ou irmã ou prima. A que casa com Ashley não é irmã nem prima. Não é prima, não. Não, que é Melanie Hamilton, que é interpretada pela Olivia. E o que acontece é que acontece uma grande festa logo no início do filme, em que ela vai se declarar para Ashley, e ela era tão ousada para a época que ela se declara para ele. Interessante, né, Raquel? Que sempre, qualquer geração que há,
há uma pessoa que se destaca, uma pessoa que quebra os costumes daquela época, né? Você vê, voltando aqui pra gente, no romance Gabriela Cravo e Canela, tem uma personagem que ela quebra aqueles conceitos de vida, do estabelecimento daquela época, né? Da mulher com a roupa abaixo do joelho. Isso. E Scarlett, ela é assim, ela usa, assim, o filme traz assim, é inapropriado mostrar o ombro antes de tal horário. Ela não está nem aí para isso. Apesar de ser de uma família muito tradicional, de uma família muito rica, de um grande latifundiário. Mas nessa festa ela vai se declarar para Ashley, escancaradamente, e aí ele conta para ela que está noivo de Melanie. Isso. E quem está vendo essa declaração, quem está aqui foi para a biblioteca fumar um cachimbo, é o personagem do Clark Gable, Rhett Butler, e ele fica encantado com a ousadia daquela garota Exato. que se declarou e tomou um fora. Agora, você imagine, Raquel, naquela época você quebrar esses paradigmas, era você ter muita coragem, muita ousadia, eu assim posso dizer, muita coragem, muita ousadia. Porque as famílias tradicionais, né, daquela época, seja em que país fosse, né, era um negócio meio rígido, meio... Né? Tanto é que tem alguma coisa assim, aí o que acontece, ela casa com outro lá, que ela fica meio zangada, fica... Como é que ela não se sente rejeitada, fica com raiva, aceita o pedido de casamento do primeiro que aparece, que é o irmão de Melanie. Isso. Né, o irmão de Melanie. E quando ele falece logo no início da história. Aí ela, viúva, ela não pode fazer certas coisas que uma viúva faz. Por exemplo, não pode dançar numa festa, mas ela quer dançar. Ô, Raquel, teve umas cenas que chamou a atenção da vizinhança nos estúdios lá, né? É que eles filmaram com tanta grandiosidade as cenas de incêndio e tudo, que a população chamou o corpo de bombeiros para ver achou que estava vendo mesmo, mas ali era tudo figuração, tudo bem preparado, a equipe de técnicos, né, na época, né? Então os bombeiros chegaram, mas depois a produção explicou aos bombeiros que era uma filmagem, era tudo, aí que a população ficou mais tranquila. Pois é, um clássico, um filme muito bonito, você que gosta... Uma grande história de amor, eu considero uma grande história de amor. Você que aprecia a sétima arte e que gosta desses filmes, pode... Aí não sei se na Netflix tem, se outras... Não tenho visto nessas plataformas, não, né? Mas é um grande épico da cinematografia pode estar escondidinho, que às vezes a gente fica ali vendo os mesmos filmes e os bons filmes não ficam aparecendo ali nos topos da lista. Não sei dizer, mas temos várias plataformas de streaming para você procurar essa obra-prima. Recomendo também a leitura do livro de Margaret Mitchell, que é apaixonante o livro. Vamos lá, segundo filme, escolha. Vamos falar de O Grande Ditador. O Grande Ditador de Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, o gênio da cinematografia mundial. Você fazer o que Chaplin fazia naquela época, sem a tecnologia que hoje os estúdios cinematográficos, as televisões têm, só a mímica de Charlie Chaplin já pagava o ingresso do filme que você ia assistir. Porque a capacidade de interpretação do Chaplin, né? A maneira como ele transmitia a alegria, a tristeza, os sentimentos do ser humano. Então, ele realmente é diretor, produtor, ator. Tudo. Ele era realmente foi o maior gênio da cinematografia mundial. Sir Spencer Chaplin, né? Eu concordo. Grande cineasta, grande ator, grande tudo. E ele fez isso, fez aquele Grande Ditador, e Raquel me dizia assim, eu acho que ela falando, dizendo, ele não sabia das atrocidades que o nazismo fazia, mas ele fez aquele Grande Ditador, ele quis dizer ao ser humano que não tem coisa melhor do que a liberdade. E não tem. A liberdade. E é por isso que ele, com aquele globo, naquela cena que ele está na sala, que ele pega o globo, joga, bota no sapato, faz como jogador de futebol antes de começar, que fica esquentando a sua musculatura. Ele fez com um globo terrestre, quer dizer, glosando Hitler
o nazismo, e aquele pronunciamento que ele depois ele faz com todos aqueles oficiais nazistas ao lado dele, quando né, de uma produção e criação dele, aquele discurso que Chaplin faz, quando ele tem uma frase que ele diz assim: não sois máquina, homem é que sois. E aquilo teve uma repercussão no mundo inteiro. E tanto que o Hitler não gostava muito do Chaplin, nem podia gostar na sátira que Chaplin fez sobre o grande ditador. Foi um épico também da cinematografia mundial, pelo período que ele fez o filme, em relação ao que acontecia na Europa naquela época, principalmente com o nazismo na Alemanha. E se você não gosta de cinema preto e branco, você não quiser assistir o filme, pelo menos escute esse discurso. Procure esse discurso do grande ditador. Justamente. Eu já li esse discurso aqui no Luiz Camerarte, você pode procurar também no YouTube, porque realmente é um discurso eterno, é um discurso muito forte, muito verdadeiro, que a gente precisa refletir muito ainda. Já se passaram tantas décadas, não, exato. E a gente precisa refletir muito ainda. E principalmente você que aprecia a sétima arte, mesmo que não apreciasse, Raquel disse uma coisa aqui, esse grande discurso escrito por Chaplin, né, merece ser lido realmente até nos tempos atuais, em relação ao que o mundo está passando hoje, com seus regimes aí, né, no mundo, nesses regimes totalitários do mundo. Para refletir sobre a importância da liberdade. Eu achava, Raquel, que você até no seu próximo programa, você podia até fazer isso, ler o grande discurso. Ler novamente. Ler, exato, o grande discurso do filme O Grande Ditador. Eu já li, quem quiser deixa no comentário do vídeo, mas lerei novamente. Pronto, tá combinado. Paulo, a gente vai para o intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco do Luiz Camerarte, não saia daí. Voltamos com o segundo bloco do Luiz Camerarte. Estou com meu amigo querido Paulo Lima. Estamos falando de cinema. No primeiro bloco, ele deu dicas de 2 filmes, E o Vento Levou e O Grande Ditador. E agora, no segundo bloco, acho que eu já sei qual você vai falar, que é também uma grande obra, filme também longo, Os 10 Mandamentos. Os 10 Mandamentos. Fala sobre esse filme. Grande produção. Eu não sei bem se você entende inglês, se eu estou certo. É Cecil B. DeMille. O nome do diretor. Do diretor é Cecil ou é Cecil. Eu não domino bem assim. Não, meu inglês também não é lá essas coisas não. Então tá tudo certo. Mas uma produção épica da cinematografia mundial. A interpretação de Charlton Heston, fazendo o papel de Moisés, e outros atores, uma superprodução, Os 10 Mandamentos, a história do Moisés, né? Que está aí na Bíblia, que todo mundo que professa suas religiões deve saber a história de Moisés. Você lembra a duração do filme? Hein? A duração? Eu acho que é 2 horas e pouco. Eu vou pesquisar, eu acho que é mais. Vá contando a história do filme. Uma produção excelente, né? Aí quando você assiste a um filme, você olha, recebeu o Oscar, sim, por que recebeu o Oscar? Roteiro, produção, luminosidade, direção de arte, figurinos, interpretação. Então tudo isso é levado em consideração pela Academia de Ciências e Artes de Hollywood. Então Os 10 Mandamentos é extraordinário. Outra coisa, os efeitos especiais. Nossa, aquela abertura do Mar Vermelho. Do Mar Vermelho, aquela cena ali, quando Moisés... Cena fantástica. Aquilo ali, exato. Então, e é um filme de 1956. 1956. 1956. Né? Então, tudo isso é levado em consideração para que um filme possa ganhar o Oscar. Os efeitos especiais, tudo isso. Então, é uma grande obra, um filme épico, porque, além disso, o que se investiu, o que a produção gastou para produzir um filme como Os 10 Mandamentos, Cleópatra, que é outro épico da cinematografia mundial também, Ben-Hur, e assim por diante. Mas Os 10 Mandamentos é a história do patriarca Moisés, né? A retirada dos judeus, né?
que os judeus vêm sofrendo ao longo do século, há milênios, né? Escravos na Babilônia, escravos do Egito, e assim por diante. Essa história... Povo sofrido. Sofrido, um povo sofrido. Perseguido na Segunda Guerra. Um povo sofrido, mas um povo que tem uma história bonita, um povo que tem uma fé inquebrantável no Criador de todos nós, né? Então, os 10 mandamentos também ressalta esse papel, o que Moisés, né? Moisés foi um homem bem educado, bem pela corte, né? Moisés foi um homem bem educado, sabia de muita coisa. E depois, então, a transformação dele, por causa do irmão, que foi o faraó, não sei se é Tutmés II, ou Ramsés II, o faraó Ramsés II, e que houve toda aquela história de Moisés, as pragas do Egito, as 7 pragas do Egito também. É fantástico quando Moisés coloca o cajado na água, o efeito especial daquilo que o Nilo se transforma todo em sangue, as pragas dos gafanhotos, a chegada do mensageiro para sinalizar as casas para que aquela nuvem, né, não pudesse matar as crianças, né? O pé duro poderia assim dizer, bater firme do faraó de não aceitar, sofreu as 7 pragas e curvou-se na morte do primogênito, de todos os primogênitos, inclusive o primogênito dele. Aí ele deu a liberdade ao povo judeu, mas depois arrependeu-se e partiu em direção a Moisés, e aí aconteceu aquilo que aconteceu, a abertura do Mar Vermelho, a passagem das carruagens, e quando as carruagens adentram aquele espaço que a água toma. Outra cena bonita também, os animais morrendo, carroças e tudo. Então, um grande filme épico também, né, da cinematografia. Esse é um filme que eu tenho vontade de rever, já tem um bom tempo. Eu também tenho muitos anos que assisti. Eu vi quando era pequena, então acho que já tem aí entre 20 e 30 anos que eu vi. Justamente. Tenho muita vontade de rever. Justamente. Esses dias até procurei nas plataformas, não encontrei, mas mudam, né, o catálogo, então quem sabe. Exato. Quem souber aí que entrou em algum lugar, avisa para mim e para Paulo, que a gente tem interesse em reassistir. Né? Mas lembra assim que é um filme extraordinário. E é uma emissora de televisão aí, não me engano, a Record tá coisa nos 10 mandamentos. Não é a novela, não? Sim, a novela. Que eu ia falar, sim, a novela, né? Que inclusive é até complicado, se você botar os 10 mandamentos para saber sobre o filme, vai aparecer muita coisa sobre a novela. Sobre a novela. Essas novelas, assim, que inclusive arrebatou um público extraordinário. E outro astro famoso, o Will Brynner, que fez o papel de Ramsés II, né? Então falamos sobre O Vento Levou, O Grande Ditador, Os 10 Mandamentos. Temos na sua lista ainda Luzes da Cidade, Luzes da Ribalta. Vamos falar de Luzes da Cidade, que é o mais antigo? Eu botei Luzes da Cidade. Botou. Ou Luzes da Ribalta. Botou os dois. Os dois, foi? Ou então eu tô doida. Peraí, gente. Peraí. Não foi, eu botei Luzes da Ribalta, depois botei Psicose, botei Os Pássaros, salvo engano. Você, não é? Na sua relação que você pediu. Botou Psicose, não botou Os Pássaros. Não botei Os Pássaros? Não. Eu botei Os Pássaros na primeira que eu mandei para você. Não, você mandou Luzes da Ribalta. Do grande diretor Alfredo Hitchcock. Você mandou Luzes da Ribalta. Luzes da Ribalta. É porque Chaplin tem os dois filmes, até conversando com você antes Luzes de nós entrarmos. Luzes da Cidade e Luzes da Ribalta. Luzes da Cidade é mudo, Luzes da Ribalta faladas. Que eu até conversei com você aqui, eu disse, Raquel, eu não sei se eu fiz confusão comigo mesmo, Luzes da Ribalta ou... Mas é Ribalta. É Luzes da Ribalta. Que é o do palhaço. Que é a história de um palhaço que já amadurecido, não é? Tá à procura de emprego, né? Alcoólatra. Hoje chama alcoolista. Chama alcoolista, exato. À procura de emprego, né? Outra grande interpretação do Chaplin. Olha, eu amo o Chaplin, a sua obra, o ser humano Chaplin, mas nesse filme aí a história é fantástica. E tem uma cena, me parece que ele chora. Não é isso, Raquel? Né? É o meu filme preferido de Seu Chaplin. Filme preferido Olha que de Chaplin tem uma obra extraordinária. Muitos diretores não se adaptaram a essa transição do cinema mudo para o cinema falado. Mas Chaplin, ele foi genial no cinema mudo e foi genial no cinema falado.
um filme que eu assisti, depois eu precisei assistir de novo para anotar as falas do filme, de tão fantástico que eram os diálogos de Luzes da Ribalta. Então conta a história desse palhaço que já não está mais nos palcos, está em depressão, alcoólatra, e uma bailarina. São personagens muito diferentes. Esse encontro é tão bonito entre esses dois personagens feridos, tão diferentes, mas ao mesmo tempo tão iguais, porque ambos estão feridos, desesperançosos. Ela está ferida fisicamente, literalmente, porque ela teve um acidente. Ela é bailarina, ela não pode mais dançar. Praticar toda a sua arte, não é? No início do filme ela está pensando em tirar a própria vida, liga o forno lá para tirar o cheiro de gás, e aí vem esse palhaço bêbado. E que a gente vê ali só aqueles dois seres humanos muito machucados, muito feridos, muito desesperançosos, tentando um cuidar do outro. Né? E assim, e aí vem os diálogos, ele vai falando sobre a vida, porque ele é bem mais velho que ela é bem jovem. Bem jovem, ele deve estar na faixa de, vamos supor assim, 50. 50, que naquela época 50 era muito 50 anos velho. Naquela época já era decadente. Era decadente, na expectativa de vida bem baixa. Mas ele vai falando sobre a vida, ele vai ensinando as coisas para ela. Então, eu considero o melhor filme de Chaplin. Eu sei que assim, a gente tem o Tempos Modernos, eu acho um filme visionário. Eu acho que e outra coisa, a música desse filme é dele. Chaplin, ele conseguiu fazer uma previsão de tudo que aconteceria décadas e décadas depois do que acontece hoje, de como nós somos vigiados e monitorados o tempo todo. Então, aquilo que Chaplin fez lá em Tempos Modernos é uma coisa assim, inexplicável. Grande Ditador também é outra obra-prima. Então, assim, Chaplin tem muitos filmes mais importantes, teoricamente, do que esse, mas o meu coração escolhe Luzes da Ribalta. Porque Luzes da Ribalta tem a música também, que é ele. Linda, é dele, Luzes da Ribalta. A música é dele. Perfeita. É dele. A música música muito bom. Aliás, esse filme também que você falou, Luzes da Ribalta, é um filme que merece, quem aprecia aí a sétima arte, para você ver o que é o ser humano, né? Toda obra de Chaplin, né? O Garoto. O Garoto tem uma cena sensacional. Ai, choro toda vez O Garoto tem uma cena esplêndida, o Garoto. Mas é isso, todos os filmes dele são extraordinários, mas Luz da Ribalta e outra coisa, toca o meu coração. O que eu admiro é o ator, Charlie Chaplin. Você, como eu disse aqui há poucos instantes, as mímicas de Charlie Chaplin, você compreendia, não tinha tecnologia do som, não tinha isso. Ele fazia isso e você assistia àquilo, você ficava emocionado como ele conseguia, como ator, traduzir e levar até o espectador toda aquela performance dele. Você se identificava com Chaplin, o personagem, né, Carlitos. E acho que mesmo sem o gesto, o olhar... É o olhar. Gente, assiste os filmes de Chaplin observando o olhar do personagem. Exato. O olhar de estudo. Outra coisa, aquela caricatura dele, o andar. A vestimenta, o sapato do Carlinhos. O tamanho maior. O sapato do Carlinhos. Não sei como é que a bengala. Tudo se entrosa, tudo se encaixa. Perfeito. Justamente. Foi um gênio e os gênios são eternos, né? E a gente precisa homenagear. Acabou, Rafa! Bom, mas falamos de 4, então. 4 obras-primas. Isso. E o Vento Levou, O Grande Ditador, Luzes da Ribalta, Os 10 Mandamentos. Os 10 Mandamentos, se puder. E depois eu voltarei aqui em outra oportunidade para darmos continuidade. Porque aí eu também tenho que falar. Aí você bota o pássaro. Eu tenho que os pássaros, psicose. E eu também vou nessa relação, vou botar o brasileiro, baiano, Glauber Rocha. Deus e o Diabo na Terra do Sol. Deus e o Diabo na Terra do Sol. Glauber Rocha. Tem que ter Glauber Rocha nessa lista. Gratidão, Paulo. Eu que agradeço a você.
porque muita gente pensa que foi até bom esse convite de Raquel, porque as pessoas acham que eu só sei falar de política, de coisa. Então, esse tempo aqui com Raquel, falei de uma coisa que eu aprecio, eu gosto, que é a cinematografia. Ai, Eu sou de uma época, de uma geração aficionada por cinema. Era a nossa diversão. qual desses filmes, Rafa, não bota a gente pra correr não, qual desses filmes você assistiu no cinema, quando você era pequeno, desses que a gente falou? Na sala de cinema? Todos. 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 Você, mais ou menos, então, década de quê? De 50 para 60. 50, vamos pensar a década de 50. Você não podia imaginar que 70 anos depois você estaria falando sobre esses filmes. Esses filmes. E que eles seriam tão atuais. Justamente. Então, olha que reflexão extraordinária. Muito eu estava bom. aqui. Exato, Enquanto exato. você falava, eu estava pensando, será que Paulo assistia esses filmes assim, garoto, no cinema? Porque era a única coisa, a única diversão que nós tínhamos, o rádio, o jornal e cinema. Mas aí E você está com os livros aí no seu colo, e era o clube dos livros que nós formávamos naquele grupo de jovens, adolescentes. Se eu podia comprar livros, eu comprava e passava. Se você fosse uma pessoa que seus pais não tinham as dificuldades de adquirir, nós íamos passando. Então a minha geração, ela foi calcada nisso aí. Cinema e literatura. Exato. E aí eu estava realmente pensando, que coisa fantástica você assistir um filme e poder falar desse filme 70 anos depois ainda, com essa paixão. E eu chegar aqui, eu estar com 77 anos, ó. Gratidão, Gratidão, Paulo, agradecer a Deus, né? Bom, vamos encerrando mais um Luiz Câmara Arte. Lembre-se sempre, assista bons filmes, leia bons livros, ouça boa música, cuide do planeta, cuide da sua mente, do seu corpo, do seu coração. Acompanhe o Luiz Câmara Arte, seja feliz. Beijos. Prontinho! Encerramos. Foi legal, foi ótimo.